Fala aí, beleza pura? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Hoje compartilhando aqui um sistema operacional chamado Nova. É um sistema cubano, Cuba Libre. Já tomou uma Cuba Libre? Essa é boa, né? Tomar cuidado. Ficar muito livre aí não dá muito certo. Fica livre até demais, entre aspas aí, né? Mas, enfim. Então, vou compartilhar aqui um sistema operacional chamado Nova, distro cubana, baseado no Debian, esse aqui é baseado no Debian versão 20.04. Eu acredito que uma pessoa me recomendou esse sistema, porém eu acho que eu não anotei, porque não estava anotado lá, tá? Então, a pessoa que recomendou, agradeço pela recomendação. Valeu? Não sei se tem mais distros cubanos, né? Mas então, nem sabia que tinha essa. Aí, enfim, peguei lá, instalei e estou utilizando ela faz uma semana. Beleza? Foi tudo bem, né? Assim, teve algumas coisinhas aí que eu vou comentar durante o vídeo, mas é um sistema bem semelhante a estar utilizando uma versão do Ubuntu com a interface gráfica do Gnome, porém com alguns ajustes aí, né? Eu adicionei algumas extensões, mas o layout dele, assim, é esse aqui, o padrão. Ele vem com o Gnome, ainda uma versão meio antiga, que é o Gnome 3.30 alguma coisa, né? Hoje já estamos no Gnome 44. Então, vou compartilhar um pouquinho aqui desse sistema. Aqui é o site dele, né? Ele fala que é uma distribuição de GNU Linux hecha por cubanos e para los cubanos, só para los cubanos, para os brasileiros, como que é? Como se habla Brasil? Brasileiros? Não, para brasileiros não. Acho que sim, né? Para brasileiros também. Então, ele fala, é feito por uma universidade lá de Havana, né, em Cuba. Então, acredito que se é por uma universidade, acredito que é patrocinada pelo governo de Cuba, né? Então, tem três versões dela. Tem uma versão servidor, uma versão ah, seria a versão escritório, que é essa que eu estou utilizando, que ela vem com a interface gráfica do Gnome, e tem a versão Ligero, que ela vem com uma interface, se eu não me engano, é Enlightenment ou LXDE, uma mistura dos dois, chama-se Guana, né? Mas eu não dei uma pesquisada na internet sobre essa Guana e não vi nada a respeito. Tá? Então tem essa versão dos servidores e tem essa nova Droid, que ela, segundo eu entendi aqui, ela é para testar. Poxa, não sei se é essa que é para testar, né? Tem outras aqui embaixo, parece que tem outras aqui. Tem uma versão que é para testar hardwares, componentes de hardwares antigos, ou então testar hardwares de fábrica. Não sei se eles fabricam lá, tem fábrica de hardware em Cuba, né? E tem essa nova Droid aqui, que é desenvolvido a partir do código-fonte adaptado à necessidade e realidades da sociedade cubana. Mas eu acredito que todos são, né? Em torno feitos aí em torno para a sociedade cubana em modo geral. Então mas tem algumas outras versões aqui, né? Nova NAS, nova Unificado, então essa aqui que eu falei que é para teste de hardware e essa nova Clonix, mas são servidores, ok? Exceto essa, então não testei. Aí tem alguns serviços aqui de consultoria, assessoria técnica, personalização, na medida, acho que eles dão um suporte aí para empresas lá em Cuba. Não sei como que anda lá em Cuba. Não. Será que tem empresas? Mas pelo que eu entendo, a maioria das coisas lá são do governo, né? Aliás, do governo, que é uma ditadura, né? Até eu entendo. Então, não sei como é que funciona. Então tem essas versões aqui, serviços e tal, pra lá. E aqui em cima tem início, personalizações, serviço, contato. Deixa eu colocar aqui início. Tá. E agora produtos. É tudo. Ele vai tudo. Se. Ele se movimenta para dentro da própria página e o contato deles. Então esse aqui é o site. É uma estrela, o logomarca dele é uma estrela aberta, né? Acho que representa aí o código-fonte, que é o sistema código aberto. E aqui eu separei um site. Então, aqui no site, para você baixar, é só clicar aqui em descarregar, né? Descarregar nova. Mas não baixa. Eu também cliquei aqui não baixa, cliquei aqui não baixa, não baixa, tá fora, é o servidor, né? O servidor deve estar não tá servindo ainda, né? Então, mas o site tá, né, tá nativo. Talvez seja temporário, volte. Porém, nesse site aqui, no archive.org,
tem algumas versões dele. Aqui ó, ISO Image. Tem três versões. Tem a versão 7, a versão 8 e o Ligero, a versão 7, é 32 bits. Então a que eu estou utilizando é essa daqui, é a versão 8. A versão 7 é 32 bits também. Tá? Então foi por aqui que eu baixei. Eu baixei essa versão aqui, que está aqui na minha área de trabalho. Ela tem 1.6 GB, né? Lá no site fala que é 1,5 GB. Então foi por aqui que eu baixei. Se você quiser baixar, eu vou deixar o link na descrição. E aqui na DistroWatch, onde cita os sistemas mais acessados no momento aí do Linux, fala um pouquinho do Nova. A Nova, então é um sistema Linux baseado em Debian, Ubuntu, origem Cuba, arquitetura 32 e 64 bit. As áreas de trabalho, tem o GNOME, o Guano, que eu comentei aí, LXDE. Então ele funciona pelo pendrive, live CD, tem versão servidor e para desktop. Popularidade dele. Nos últimos 6 meses está indo do 116º. Ó, nossa, eu fui até pesquisar aqui, ó, nesse site aqui, ó, qual o ordinal de 200? Meu, eu não sabia, nunca usei, eu sei de 1000, é milésimo, né, que é uma coisa que a gente fala bastante, mas de 218 é do centésimo, né, centésimo, do centésimo, tricentésimo, até o quadricentésimo é fácil, mas depois aqui no no 500 já começa a complicar, quingentésimo, né, depois no sétimo também, a septagésimo, até é ruim de falar isso aí. A língua portuguesa é complexa. Enfim, então é essa posição aqui que ele está na DistroWatch. Fala um pouquinho dele aqui, que ele inicialmente foi baseado no Gentoo e no Sabayon, mas depois, a partir da versão 2.1, ele passou a ser baseado no Ubuntu. Não sei desde de que ano que vem, não fala nada aqui a respeito disso, da história dele. Não encontrei muitas informações. E aqui embaixo não tem nenhuma review sobre o sistema, então não tem nenhuma nota sobre ele, né? Então é isso aqui. E aqui é o site da professora aí que estava ensinando. E aqui no tradutor só por questão de curiosidade, eu falei, caramba, mas nova? O que é nova? Nova em português, né, é novo, algo novo, né? Agora, algo que não foi usado, que saiu é recente, sei lá. Então, que eu saiba, novo em espanhol é nuevo, né? E aí eu vim aqui no Google Tradutor, porque eu escrevi nova em espanhol e a tradução aqui em português é não vai. Então, não vai. Não vai pra onde? Não vai embora. Não vai embora, fica aí. Então, não sei o que é. Talvez eles colocarem em português, né? Nova em português, talvez, ou também nova em espanhol lá de Cuba, seja novo também, enfim. Então, uma curiosidade. Aí, então, uma semana utilizando o sistema, a instalação dele é tranquila, não deu problema nenhum. Aí, na hora de atualizar, os servidores não queriam funcionar. Mas depois, em um outro momento que eu tentei, ele funcionou. Então, o servidor, como é um servidor próprio, lá, deve ser da universidade, lá de Havana, que é feito, né, que é disponibilizado o sistema, talvez tenha horas que eles ficam fora, ou não sei, por ser um país com restrições lá, até onde eu sei, então pode ser que ele fique fora, volta, mas quando ele voltou, estava meio lento, então o servidor para fazer as atualizações, achei meio... Mas beleza, atualizei o sistema. Depois disso, eu fui instalar algumas coisas que eu precisei usar e estava dando um erro, faltava pacotes e tal. Então, o servidor deles, lá, talvez eles não disponibilizem todos os programas que o Ubuntu, que é o sistema no qual ele se baseia, disponibiliza. Então, alguns pacotes não queriam instalar. O que eu fiz aqui? Eu instalei os servidores, eu adicionei os servidores do Ubuntu 20, como é a versão 20.04. Eu fui lá, peguei as fontes dos servidores do Ubuntu e adicionei junto com o do Nova, não retirei do Nova, deixei ele nativo. Então eu fiquei com mais servidores aqui, né? E aí instalou os pacotes que estavam dando problema, ficaram bem. Aqui, ó, vou entrar, abrir o terminal. Acho que não precisa. Vou abrir aqui, vai. Sudo nano, acho que é /etc /apt /source .list. Será que é isso?
Vamos lá. É esse mesmo. Então, ó, aqui estão os servidores dele, que estão ativos. Ó, nova oficial repositórios. É este daqui, nova.cu, que é Cuba, né? Depois tem esse outro aqui, que é, também acredito que é deles. Não, só esses dois aqui, ó. Este e este. Esse, principal estendido, principal estendido. Depois, daqui para baixo, aí são os que eu adicionei, que são próprios do Ubuntu. E deixei tudo junto. Eu posso bloquear aqui e deixar somente eles. Então eu acho que depois que eu fiz isso, né, apesar de não quebrou, deu tudo certo, mas eu acho que ele ficou com um repositório duplicado de alguns programas. Pode ser que na hora de instalar alguns programas ele instale alguma versão do Ubuntu mesmo, ou então alguma versão lá do repositório do Nova. Pode ser que ocorra isso. Por que eu estou falando isso aqui? Porque aqui no Gnome Software, se eu procurar um programa aqui, por exemplo, o Disk, que é o Gnome Disk, vai. Eu instalei ele aqui através do Synaptic, beleza? Mas, na verdade, esse programa já veio com o sistema. Demora um pouquinho aí, acho que é porque eu abri ele agora. Então, o que acontece? O programa já veio com o sistema. Eu desinstalei porque eu postei um vídeo aí sobre uma ferramenta dele, e aí eu desinstalei e instalei só para mostrar aqui. Então, eu desinstalei aqui pelo Gnome Software, aí depois eu fui tentar instalar ele por aqui. Não, aí eu depois mostrando lá no vídeo, eu fui instalar pelo Synaptic. E beleza. Mas quando eu vim aqui no Gnome Software, ele não constava como instalado, constava como desinstalado. Mas olha, tá demorando para vir aqui, né? Deixa eu digitar Gnome Disk. Será que agora vai? E aí o que acontece? O que eu gostaria de mostrar aqui? O repositório que ele mostra. Aqui, ó. Agora está instalado. Então é justamente o que o Gilson falou. Gilson, pronto, matamos a charada aqui. Justamente isso. Eu instalei pelo Synaptic, ele constava como não instalado. Tá, então, pelo Synaptic que estava instalado, e por aqui ele constava como não instalado, mas é porque eu não tinha fechado. Embora eu feche aqui, ele fica funcionando em background, eu acho. Não fecha de vez. Então, por isso que ele não atualizou aqui e mostrava como não estava instalado. E agora está mostrando, ó, está instalado. Mas eu estava achando que ele estava pegando de dois repositórios aqui, acho que estava disponibilizando duas versões. Por quê? Porque ele mostra aqui a fonte, o Nova 2021 principal, como o repositório. Mas como eu adicionei o repositório do Ubuntu, eu falei, deve ter instalado pelo repositório do Ubuntu, e o do Nova aqui ficou, né, não está instalado. Mas não, era aquilo mesmo, não tinha fechado direito o programa. Então ele mostra aqui o repositório dele como Nova 2021, tá? Se eu fizer algumas outras atualizações que o sistema está disponibilizando aqui para mim, ele vai perder todas as configurações praticamente do sistema. Então acho que daí não é interessante. Então acredito eu que o pessoal da Universidade lá de Cuba fizeram algumas alterações aqui nesse sistema. Uma coisa curiosa aqui é que alguns programas que são de código aberto, por exemplo, o Gnome Disk, até onde eu sei, é um programa de código aberto. Mas aqui no sistema ele mostra, não, tá aqui, ó, código livre. Tem alguns programas que eu pensava que era livre, mas não, proprietário. Qual que era? Nem lembro agora. Não vou lembrar. Vou pegar esse aqui, Shotwell, por exemplo. Vamos ver se é livre. Privativo. O Shotwell é privativo? É código fechado? Não sei dizer. Esse aqui é a versão Snap também. Então pode ser. Tem algumas versões que são código fonte fechado. Privativo, acredito que significa fechado. Então, mas o gerenciador de programas que vem com ele nessa versão aqui é o Gnome Software. O Synaptic eu não me lembro se veio, eu tive que instalar através do terminal. Mas é isso, né? Depois que eu coloquei os repositórios do Ubuntu, ficou rápido aqui para instalar programa, servidor e tal, tudo tranquilo. E o que tem diferente aqui? Não sei, lá no site não fala assim nada. Ele fala que ele disponibiliza o sistema para os cubanos e tem uma assistência lá. Deve ser monitorado pelo governo? Se for, né? Sei lá, meio estranho, não confio. Não acho muito interessante lá, Cuba, né? Para quem eu não conheço, né, nunca fui lá, então a gente ouve falar, eu vejo no noticiário, eu vejo algum pessoal falando, então algumas pessoas falam bem, algumas pessoas falam mal. Então quem tá certo, né? Só indo lá para ver. Tem um documentário de Cuba, sobre Cuba, chama Cuba e o Cameraman. Tem na Netflix, se eu não me engano. É um documentário que mostra lá Cuba, a ditadura, a pessoa vai lá, esse repórter é um repórter americano, ele vai lá, né, dá um spoiler, então, se quiser ouvir o spoiler, tô avisando já.
O repórter é um repórter americano, ele vai lá em Cuba fazer uma reportagem, ele visita algumas famílias, né, para ver como que tá a vida delas, né? Ele vai numa fazenda lá, visitar um pessoal, uns agricultores. Então, depois visita algumas famílias na cidade e algumas pessoas na parte de trabalho, acho que na parte de saúde, médico, saúde, enfermeiro, enfermagem, hospital. E também ele entrevista, ele até faz uma amizade com o Fidel Castro, enfim, né? Então isso ele vai num determinado ano que ele começa a fazer essas reportagens. Aí depois de alguns anos ele volta e vai em cada uma desses locais que ele tinha feito a reportagem antes e para ver como é que estão, né? Se teve uma melhora, como se está na mesma coisa ou teve uma piora. E aí depois de nisso aí, né? A primeira vez que ele vai, por exemplo, na fazenda lá do homem, ele tinha gado, tinha as plantações dele, estava tudo indo bem. Eram senhores lá, eram uns irmãos que cultivavam. Depois, na próxima vez que ele foi, tinham roubado o boi dele, porque o pessoal tava numa miséria lá e tal, né? E ele foi lá falar com o Fidel. E o Fidel Castro tava, né? De boa, né? Viajando e tal. Mas era até uma vida simples ainda, assim, olhando assim, pelo menos na reportagem, né? Do presidente lá de Cuba. E depois, numa terceira vez que ele vem, acho que ele demora um intervalo de 5 anos cada visita que ele faz. Na última vez que ele foi, acho que o pessoal do agricultor lá, a fazenda dele tinha acabado tudo, não tinha mais nada, acho que nem plantação, tinha uma outra coisa. Tava triste de ver, não é um negócio. Da parte de medicina, médico, eu acho que um auxiliar de enfermagem, eu acho que ganha mais do que um médico aqui no Brasil. Ganha mais do que um médico lá em Cuba, não sei, né? Pelo que eu vi lá. É uma coisa decadente, né? Sendo que Cuba, pelo que eu vi aí, não posso, né, ter certeza, né? Mas é um país que ele foi na vanguarda de muitas coisas que surgiram no mundo. Era um país muito rico. Depois que, não sei por que ele acha que fizeram uma ditadura lá. Mas depois disso, o país acabaram com o país, simplesmente. Tanto que para sair de Cuba, as pessoas têm que sair escondidas. É proibido. Você é proibido de sair do país. Então, que raio de país que é esse, né? Então, mas aí eles têm, será que o Windows pode usar o Windows lá em Cuba? macOS? Será? Será que tem macOS lá? Boa pergunta, hein? Sei lá. E aí eles disponibilizam então esse sistema lá, né? Deve ser menos pior que a Coreia do Norte, né? Na Coreia do Norte deve ser trash o negócio. Mas é isso aí. É meio triste e meio estranho, né? Mas tem muita gente boa lá, né? Tem gente que quer, mas tem muito, sei lá, né? Como é que funciona. Tem o pessoal que apoia, tem o pessoal que ama ele. Né? Quando o Fidel Castro fazia os negócios lá, os comícios, o pessoal chorava como se fosse uma estrela popstar. Então, eu não entendo como que é o ser humano aí, como é que funciona lá. E é isso. Né? Então, eles disponibilizam esse sistema aqui lá da universidade. Não sei qual que é o hardware que eles utilizam, se são hardwares recentes, novos, ou se eles usam algumas coisas meio antigas. Né? Os carros, pelo que eu vi lá, eles usam carros de 1900 e bolinha ainda, não tem carros novos lá. É um país bem pobre, acabaram com o país. Né? Ditadura é um caso sério. Mas eu tô falando o que eu vi, né? Não tô dizendo que é. Hoje em dia tá difícil confiar em informações. A questão é tem que pesquisar bastante antes de falar. Que eu vejo tantas opiniões aí, eu não sei quem que é, quem que não é. E aí entra o fanatismo, é a briga entre as pessoas, né? Então nem adianta. Hoje em dia eu tomo cuidado para falar o que é o que não é, né? Tem que ter bastante informação, pesquisa para falar com certeza o que é o que não é. Enfim, então esse aqui é o sistema. Tá? Os programas que vêm aqui são alguns programas básicos, não vi assim nada de novo. Eu instalei alguns Flatpaks, não vi assim, não tem um programa assim, exclusivo deles. Talvez se tiver alguma alteração nele aqui, né, além dos servidores que são próprios deles, né, acho que até porque o país tem as restrições, não sei se qual que é a liberdade lá, quais são os sites que eles podem acessar, se tem essa restrição também de informações, provavelmente deve ter, né? E então não vem com nada de novo. Talvez o núcleo dele aí, né, o pessoal fez aí umas alterações para o pessoal usar lá em Cuba mesmo.
Tá? O logomarca dele, tudo personalizadinho aqui, né? Tem, se eu ver aqui em planos de fundo, os demais planos de fundo são todos do que vem com a versão aqui do Gnome com o Ubuntu, né? Do Nova. E se eu, e esse aqui é a área de trabalho que vem com ele, apenas que é própria, né? Personalizada deles. Mas, de modo geral, o sistema está funcionando redondinho agora. Adicionei algumas extensões aqui, funcionaram. Deixa eu ver aqui nas configurações. Aqui na parte de sobre, ele vai falar a versão do Gnome. A versão 3.36, baseada no Ubuntu 20. Aqui eu tirei um print, mostrando aí como que estava o sistema. Acho que logo, né, que eu instalei, foi no dia 11 de agosto, hoje é dia 12. Ah, eu tirei ontem esse aqui, então já tava, o sistema estava bem em ordem. O número de pacotes 2215, deve ser mais ou menos isso que eu tenho hoje. Flatpak tem uns 12 que eu instalei. A interface do Gnome e o consumo inicial do sistema aqui é 830 MB. Então, outro dia uma pessoa me perguntou, mas o sistema, essa versão mais nova, será que está consumindo menos memória RAM? Olha, geralmente o que eu vejo aqui é que consome cada versão, por exemplo, do Ubuntu 20 para o 22, aumenta um pouco o consumo de memória RAM, até porque eles fazem umas alterações, tem um monte de atualização para programas do núcleo do sistema para que eles adicionam mais recursos para reconhecer mais os hardwares mais novos e tal. Então, geralmente sempre aumenta um pouquinho, mas não é muita coisa não. Depende do sistema, depende das alterações que as pessoas fazem. Mas do Ubuntu original lá do 20 para o 22, geralmente aumenta um pouquinho, né, o consumo de memória RAM, mas é pouca coisa. Beleza, então esse aqui é o sistema novo, não tem muito o que mostrar aqui, né? É né, um sistema bacana, dá para utilizar. Mas acho que foi feito lá mesmo com foco para a turma lá de Cuba. Não sei como que é a popularização da informática lá, né? Se eles têm acesso, bastante acesso à tecnologia e tal, né? Era para ser um país aí bem desenvolvido, né? Mas não, pelo que parece, hoje não é. Ok? Vou encerrando o vídeo por aqui. Acredito que eu não esqueci nada. Até uma próxima, uma excelente semana. Fica na paz aí. Né? Sem briga aí, meu. Sem briga, por causa de. Tem gente que é fanático aí, vai capaz de ficar nervoso que eu falei de Cuba. Outro dia eu falei um negócio de Rússia, um sistema russo aí. A pessoa não gostou, não. Mas ninguém é santo, né? Ninguém é perfeito. Mas tem uns países aí que é meio pancada o negócio, né? Meio estranho. Valeu, até uma próxima então. Tchau, tchau.